Estamos iniciando, né, mais um trabalho aqui nessa noite de quinta. E como a gente sempre inicia, né, dando os recados básicos, né, da casa. Né? A casa tem trabalho praticamente todos os dias, né, os horários ficam fixados na entrada da casa e no nosso site também. Só na sexta que é um trabalho que é para os dependentes químicos e seus familiares. Tá? O resto dos outros dias todos temos trabalho, né, de palestras, de aplicação de passes, de plantão. E também no domingo nós temos a evangelização infantil. Também é um trabalho bem interessante. Começar o trabalho com as crianças pequenas. Aí. Isso é muito importante para o desenvolvimento do espírito. E na área social nós estamos atendendo 72 famílias que são cadastradas, né? Nós atendemos elas fornecendo cestas básicas. Esse trabalho ocorre sempre no segundo sábado de cada mês. Vai ocorrer agora no próximo sábado aqui. É aqui mesmo, nesse espaço, onde as famílias vêm, recebem a cesta básica, né? Aqui no corredor, e depois é feita uma palestra para eles, uma mini palestra, né, que é de tempo mais curto, onde também a aplicação dos passes e um lanchinho para os nossos irmãos. E outra coisa que eu quero fazer é agradecer vocês, né, que têm nos doado bastante. A casa, graças a Deus, está conseguindo cumprir sua meta, sempre atingindo aí para entregar essas cestas. Então nós temos que agradecer muito a vocês por essas doações que são feitas. E outro trabalho da área social é o lanche fraterno para os irmãos moradores de rua. Esse acontece já todo sábado, por volta das 18 horas, aqui nas imediações do metrô Carandiru. Também é um trabalho que, esses dois trabalhos, né, a gente agradece a colaboração, e também quem quiser participar, né, na entrega da cesta, na montagem, na entrega dos lanches, né, nós estamos sempre precisando de gente para trabalhar. E temos também no primeiro e terceiro domingo de cada mês o trabalho com as mães dessas famílias cadastradas, né, as futuras mães, né, ou algumas que já estão com esperando outro filho. É um trabalho sobre informações sobre a gestação e os primeiros cuidados com o bebê. Esse ocorre no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Então são esses trabalhos. Nós vamos ter também agora, no início de dezembro, também a festa das crianças dessas famílias, né, que são cadastradas. A gente vai sempre um Natal comemorativo para as crianças, onde nós também agradecemos quem já colaborou conosco, fazendo doações de brinquedos, das roupinhas das crianças. É um momento de confraternização, quem participou sabe como é gostoso. A alegria que a gente vê estampado no rosto dessas crianças, né, ao receber, talvez, muitos, com certeza, o único brinquedo que vão receber. Né, eles ficam muito felizes mesmo. Então é muito gratificante esse trabalho, nós também agradecemos quem já colaborou com a casa para esse trabalho. Tá ok? Então são esses os recados, né? Então vamos dar início ao nosso trabalho. Convido todos a cerrar os olhos, a deixar com que a espiritualidade presente nessa casa nos cubra com a sua mansidão, com a sua paz. E vamos assim, então, pedindo a Deus nosso Pai permissão para que possamos praticar e exercitar o estudo e a caridade. Vamos pedindo permissão para iniciar os trabalhos, contando sempre com a presença desse rabi amigo nosso, Jesus, o governador desse planeta, aquele que com certeza está no comando. Às vezes a gente titubeia, pensa que está assim tudo confuso, mas podem ter certeza, meus irmãos, a espiritualidade sempre nos traz mensagens. Jesus está no comando e tudo está se colocando no seu lugar, no seu eixo, tudo vai indo para o caminho do bem, o caminho certo. Vamos contando também com a espiritualidade amiga dessa casa, que nos instruem, nos intuem, e também trazem sempre para nós, além das suas mensagens,
o seu amor. Então vamos nos sentindo tranquilos, pedindo também a intercessão de Maria, para que haja compreensão de tudo que vai ser dito nesses minutos que agora iremos aqui escutar sobre um tema, estudar, na verdade. Essa é a ideia desse trabalho. É começar um estudo. Pois é assim que nós nos desenvolvemos, nos alavancamos o nosso progresso espiritual. É através do estudo, da instrução e depois da prática daquilo que aprendemos, daquilo que escutamos. Vamos colocando depois em prática tudo o que aprendemos. E assim vamos evoluindo, procurando devagarzinho mesmo nos melhorarmos dia a dia, para que alcancemos aos poucos um mundo melhor para nós. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por todos os seus ensinamentos e a Deus que nos propiciou essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, se movimentando, com vontade. E vamos então agora convidar a nossa irmã Vanilda. O texto de hoje ele é da redação, do site da redação Momento Espírita, e é Não Desanime. Então eu convido a Vanilda para ela vir falar sobre isso para a gente. Faça favor. Então, boa noite a todos. Não desanimes. Não podemos desanimar nunca. Esse tema do livro Momentos Espíritas, ele vem nos trazer algumas informações que já é aquilo que nós sabemos e vivenciamos no nosso dia a dia, né? Então ele nos diz assim: sem sombra de dúvidas, enfrentamos dias desafiadores. E sem sombra de dúvida, nós estamos ultrapassando momentos desafiadores. Cada um de nós estamos sentindo esses momentos que estamos aí passando, né? E nos diz que no século XX, nos ofereceu como herança conquistas tecnológicas, conforto e recursos nas inúmeras áreas de conhecimento humano. E é uma realidade. Então, nós evoluímos muito no século XX, a nossa inteligência, e desenvolvemos tecnologicamente muitas coisas. E esse desenvolvimento tecnológico também nos trouxe muitas coisas novas no nosso dia a dia, muitas ocupações e tal. Só que nós evoluímos tecnicamente a nossa inteligência. E nós esquecemos de evoluirmos moralmente. Ficou a moral lá embaixo. E nós estamos vivendo esses momentos justamente porque não temos ainda o equilíbrio moral que tanto necessitamos. E aqui no texto nos traz assim: porém, não conseguiu solucionar os dramas mais íntimos da natureza humana. E quais seriam esses dramas íntimos nossos? Se cada um parar um minutinho e começar a refletir, nós vamos ver que os nossos dramas é conosco mesmo. É o drama nosso, da nossa natureza humana. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, nesse planeta de expiação e provas, no nosso momento oportuno, é aquilo que temos para nós no momento. Por quê? Nós somos espíritos em evolução. E o nosso grau evolutivo faz com que aqui estejamos, no planeta de expiação e provas. Então, nós estamos no momento certo, no lugar certo, enfrentando os problemas que são necessários para a nossa evolução, para a evolução de cada um de nós. E nós, como não estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos passando, nós aí então nos lamentamos, nós começamos
muitos se revoltam com a situação que estamos enfrentando e esquecemos que tudo isso foi pedido por cada um de nós. Antes de nós encarnarmos, nós pedimos as provas que temos que passar, justamente para conseguirmos evoluir. Porque se nós não estivermos com as provas necessárias à nossa evolução, então seria diferente, se nós não tivéssemos essa oportunidade. Então, tudo isso que nós estamos vivendo foi por nosso pedido. Só que quando nós estamos na erraticidade e fazemos esse pedido, quando aqui voltamos, nós esquecemos. Então, nós não temos essa consciência que foi nós que pedimos. Porque os obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, eles são necessários para o nosso crescimento. Eles são necessários para a nossa evolução. E está aí, né? A natureza humana, nós precisamos o quê? Nós necessitamos ainda daqueles bens materiais. E nós colocamos o quê? Nós colocamos os bens materiais à frente dos bens morais. Por isso, a turbulência. Por isso, esses desafios que nós temos no nosso dia a dia. Porque nós nos esquecemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É essa a nossa verdadeira vida. Então, quando aqui estamos encarnados no planeta Terra, né, nós esquecemos os dramas que nós sofremos no passado. Nós esquecemos que estamos aqui no ponto certo e oportuno para o nosso crescimento. E aí as nossas lamentações. Mas nós temos que ter a certeza que nós estamos amparados. Nós temos Jesus no comando, como disse o nosso irmão na abertura. Nós temos os comandantes do nosso universo. E nós estamos no momento certo para a nossa evolução. E para nós, então, desenvolvermos melhor a nossa situação, por quê? Nós temos que modificar o nosso hoje para nós termos um amanhã melhor. Porque se nós estagnarmos, nós vamos retornar nestas mesmas condições. E nós sabemos que o nosso planeta, a Terra, ele está vivendo um momento de transição. Nós estamos na transição planetária. O que significa isso, essa transição? Nós estamos passando de expiação e prova para um planeta regenerador. Mas, Vanilda, tanta turbulência, será que estamos melhorando? Estamos melhorando. Nós já evoluímos um pouco. Nós estamos no momento certo. E nosso planeta precisa melhorar, precisa evoluir. Então, o que a espiritualidade está nos auxiliando? Eles estão retirando, começando da crosta, tirar aqueles espíritos que não têm mais chance de modificação. E com isso, também sendo retirado esses espíritos, as influências que nós sofremos também vai se acalmar, vai melhorar. Então não vamos desanimar. Essa turbulência toda é reflexo do nosso dia a dia, do que nós fomos, né? E como diz aqui, nosso olhar ora percebe grandes avanços e franco desenvolvimento, ora se depara com embates milenares, que ainda teimam em fazer parte do nosso cotidiano. Nós temos aí, no nosso dia a dia, aquelas situações que nos sensibiliza por demais, né? Todo dia acontece crimes, todo dia acontecem situações que nós ainda estamos vivenciando. Mas isso vai acabar, isso vai cessar. Depende de nós. Então, nós não devemos nos apegar a essas situações. Em contrapartida, nós temos coisas muito boas no nosso planeta. Nós temos pessoas boas, nós temos a bondade aí sendo o dia a dia aumentada. Só que bondade e ser bom não dá mídia. Então, o que aparece mais? As coisas ruins, as turbulências, os homicídios, os suicídios,
né? As catástrofes, isso da mídia. Se nós pararmos um pouquinho e analisarmos a nós mesmos, nós somos seres assim. Então a gente viu a tragédia num jornal, acabou aquele, nossa, que situação, será que tem algum outro dando essa mesma notícia? E começamos no controle da televisão, procurando a mesma notícia. Isso nos chama a atenção e nós ficamos ligados a esses problemas. E eles são necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Por quê? Quando nós queremos reformar lá a nossa cozinha, que está feia, o que nós fazemos? Quebramos tudo, depois começamos a consertar. Então, nós vamos trocar desde os azulejos, o piso, parte hidráulica, parte elétrica, para ficar a casa melhor. Não é assim que nós fazemos? O nosso planeta, a mesma situação. Quando nós temos situações divergentes, coisas que estão aí não cômodas, o que acontece com a natureza? A natureza manda uma catástrofe. Porque aí o que acontece com os nós, seres humanos? Quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa, então nós nos lembramos a nos ligar com o alto, a nos ligar com Jesus, a nos ligar com o nosso Pai Criador. E aí, nós nos ligando, fazendo orações para aqueles nossos irmãos que sofremos, hoje já despertamos em nós, então, aquela caridade. E aí nós vamos procurar auxiliar aquelas pessoas de alguma forma. Por isso eu digo, nós já modificamos, nós já somos seres bons. Só que nós não somos seres bons 24 horas por dia. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, e isso nós precisamos melhorar. Isso nós precisamos modificar, modificar o nosso íntimo. Mas assim, modificar a nós também sem nos preocuparmos demasiadamente com os nossos semelhantes, porque nós temos o hábito de dizer assim, mas eu vou fazer isso, mas aquele não faz, então não vou fazer também. Nós não devemos nos contaminar com os outros. Nós devemos fazer a nossa parte. Porque quando nós nos habituamos a fazer a nossa parte, nós vamos servir de exemplo aos nossos semelhantes. Ao invés de nós procurarmos, porque muitas vezes é comum quando nós passamos, então, a fazer críticas aos nossos semelhantes. Nós começamos, então, a criticar o governo. Olha a situação, todo dia essa situação no jornal. Nós julgamos, então, nossos semelhantes. Mas nós não paramos para pensar se nós estivéssemos naquele contexto junto com aquelas pessoas, se não agiríamos igual. Talvez não, porque já temos modificado o nosso íntimo. Mas vamos nos imaginar num contexto. Quantas pessoas são levadas a praticar atos ilícitos que quando olha ao seu redor, mas não tem ninguém vendo, então vou fazer. Mas nós temos que ter a certeza que nós vivemos um Big Brother. Tem sempre alguém nos olhando. Nós não estamos dizendo dos encarnados, mas a espiritualidade, eles estão nos olhando. E aí é onde nós erramos e depois temos que voltar para pagar com aqueles erros. Então nós temos que agir não preocupado com o outro, mas sabendo da nossa consciência, que a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos essa consciência dentro de nós. Então, não é a oportunidade, tem aquela frase, a oportunidade faz o ladrão. Né? Mas nós temos que modificar isso, porque nós temos que ser seres bons, nós temos que ter a lei de Deus dentro de nós, nós temos que ter o amor nos nossos corações. Por que a gente fala em amor, fala das leis naturais? Nós sabemos das leis naturais, nós sabemos aquilo que é certo e o que é errado. Porque nós encarnamos e já trazemos esses conhecimentos dentro de nós. Então, nós temos a consciência. E nós não devemos nos preocupar com os nossos irmãos, nós temos que preocupar com nós.
Ah, eu não vou fazer isso, eu aprendi tal lá no centro espírita que eu devo agir assim. Mas como que eu vou agir assim? Se meu vizinho não faz, o outro não faz, o outro não faz. Não, eu sei que é certo agir daquela maneira. Eu vou ser o exemplo para o meu filho, eu vou ser o exemplo para o meu vizinho, eu vou ser o exemplo para a coletividade. Porque é os bons exemplos que nós absorvemos. Jesus, quando esteve entre nós, o que ele nos ensinou? Ele olhou todo mundo com a mesma igualdade. Ele nos ensinou a amarmos uns aos outros. Ele tratou todo mundo com a mesma igualdade. Ele não distinguiu ninguém, fosse pobre, rico, são ou doente. Ele tratou todos como irmãos. É esse o exemplo que ele nos deixa. Ele veio nos ensinar o amor. Ele veio nos ensinar que somos todos irmãos perante o nosso Criador. Somos todos filhos do único Criador. E nós, já se passaram mais de 2000 anos e nós não aprendemos ainda. Ainda estamos em sofrimento. Mas temos o outro lado. Nós já estamos no caminho. Nós já temos aqui o conhecimento, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já temos o Evangelho, nós já conhecemos, nós já podemos ler o Evangelho e aí nos instruirmos diante daquela toda a literatura espírita que está aí em nossas mãos. Então, nós já temos a semente plantada dentro de nós. O que falta para nós? Exteriorizar todos esses conhecimentos que nós temos, porque a partir do momento que nós conseguirmos exteriorizar, aí vamos ter a certeza que o Evangelho de Jesus está dentro dos nossos corações. Aí a nossa mudança, se eu sei, então eu não vou agir errado mais. E o que vai acontecer comigo? Eu aprendi todo o contexto desse planeta, então eu vou evoluir. Se o planeta, nós estamos trabalhando para que ele modifique, é aqui que eu vou ficar no planeta Terra, mas com uma melhora, com um planeta melhor, um planeta regenerador. Se eu não me enquadro dentro dessas legislações, desse aprendizado, então eu não vou mais habitar o planeta Terra. Eu vou ser enviado para um outro planeta e vou ter que começar tudo de novo. Levar os meus conhecimentos tecnológicos para um planeta que está inferior a este. E lá eu vou sofrer, porque eu tenho conhecimento que eu vou levar no meu espírito, mas eu não tenho as ferramentas que aqui nós já conquistamos. Então, é nesse sentido que nós devemos não desanimar. Por quê? Nós somos seres criados por Deus, fomos todos criados espíritos simples e ignorantes. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos isso em nossas vidas. E porque estamos em patamares diferentes, em vários graus evolutivos, de acordo com as atitudes, de acordo com aquilo que cada um praticou. Mas por que isso é misturado? Porque uns têm que ser exemplo para os outros. É a mesma situação na escola. A criança, quando vai na escola aprender a ler e escrever, ela tem a professora que tem um conhecimento maior que ela e irá ensinar. E isso em todo o segmento da nossa vida. Nós sempre temos aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento que nós, que vai nos ensinar. E nós não devemos nos preocupar com o outro neste sentido que eu falo para vocês. O outro não faz, eu não vou fazer. Bom, a nossa tecnologia está aí. Então, nós aprendemos o quê? Que a bateria dos nossos celulares, as pilhas que nós usamos no nosso dia a dia na nossa casa, elas têm que ser descartadas em ambientes próprios, para não contaminar o nosso solo. Ah, mas ninguém faz isso. Mas eu sei que eu devo fazer. Então, eu vou agir. E se eu fizer o correto, isso se torna uma coisa normal no meu dia a dia. Se eu der o exemplo, o meu filho vai seguir. Ele já vai aprender
a isso. Ele já vai ser destacado a isso. Isso vai ser natural no dia a dia dele. E é desta forma que nós vamos multiplicando a bondade. Então, se eu aprendi a ser um ser bom, eu tenho que dar o meu exemplo. Eu tenho que contaminar as pessoas que estão ao meu redor com o meu exemplo, com a minha atitude. Se o outro não faz, ele ainda de repente não despertou. Se eu despertei, já sei que eu devo agir daquela forma e não faço, eu vou ser mais cobrado do que o irmão que age na ignorância. Então, é assim que nós vamos evoluindo, é assim que nós devemos agir no nosso dia a dia. E aqui nos diz também que nós deparamos no nosso planeta, né, com situações, com alguns roubando, trapaceando, corrompendo, enriquecendo de forma ilegal e desenfreada. Então, nós temos que ter todo o cuidado de incutir valores na intimidade dos nossos filhos, fazendo nossas ações exemplo vivo de educação. Então, é isso que nós devemos agir, é assim que nós devemos agir. Porque é desta forma, dando o exemplo, que nós vamos criar criaturas melhores, né? E nós temos que fazer um esforço grandioso para nos modificar. É um esforço grandioso na nossa reforma íntima, no nosso dia a dia. Por quê? Se todos agíssemos das mesmas formas, seria mais fácil nós trilharmos o caminho do bem. Só que o nosso dia a dia nos mostra que não é assim. Então, por isso, a dificuldade maior. Mas nós, como já demos o grande passo de aqui estarmos, poderíamos estar fazendo 1001 situações diferenciadas, mas nós já demos o primeiro passo. Nós deixamos tudo de lado e aqui estamos para enriquecer a nós mesmos, nos enriquecer de conhecimento, nos modificar e nos engrandecer espiritualmente. Então, nós já demos o grande passo, nós já nos modificamos. Então, nós temos que servir de exemplo aos nossos familiares, aos nossos companheiros de trabalho, a todo o contexto da sociedade, que é assim que nós vamos modificar o nosso dia a dia e o nosso comportamento, né? Com essas alterações, então, nós vamos estar dando um passo para a nossa evolução. Nós vamos estar modificando hoje para amanhã nós termos uma situação melhor no planeta. E nós temos milhões de exemplos a citar do que nós fazemos com o nosso planeta, né? Um exemplo é a nossa água, né, gente? Nós não damos valor àquilo que nós temos. Então, nós necessitamos estar perdendo para valorizar. Então, nós vemos que a natureza é sábia. O que aconteceu com nós? Nós estamos aí com as dificuldades de água para nós podermos valorizar. Por quê? Há pouco tempo atrás, o que nós fazíamos? Água em abundância. Então, vamos lavar o chão com água, né? Varrer as calçadas com água. Aí nós temos que sofrer na pele para a nossa mudança, para nós darmos valor. E isso é um pequeno exemplo, mas em tudo, no nosso dia a dia, na nossa vida, é assim que nós agimos. Então, nós necessitamos, por isso que nós sofremos, por isso que nós temos as nossas dores. Nós temos que sentir na nossa pele, nós temos que sentir no nosso físico, para nós aprendermos a modificar. Então, qual que é a nossa grande missão enquanto aqui encarnados? É servir de exemplo para os nossos filhos. Como disse o nosso irmão, né? A casa tem a evangelização infantil. Então, se nós avaliarmos o nosso contexto hoje e nos perguntarmos, eu teria agido diferentemente se eu tivesse aprendido o Evangelho de Jesus lá atrás, enquanto pequeno? Com certeza, muitas atitudes nossas teriam sido diferentes, né? Então, se nós avaliarmos, há uns anos atrás, a gente ouvia, né, os filhos pedir bênção, pai. E o pai respondia, bênção, filho, né? Os avós. E
com o tempo, nós perdemos esses hábitos, né? E os pais respondem que Deus abençoe, né? Então, a criança tinha esse conhecimento, ela nascia e já tinha aqueles traços ali na família, conhecia então Jesus, levavam à igreja. Com o tempo, gente, esses hábitos foram perdidos. É muito raro você ver pessoas, famílias, no domingo, ir à missa, levar os filhos. Nós falamos em missa porque era o mais natural, né, que a gente se via, né? Então, vamos começar hoje, já vamos ver as crianças que nós temos na família, vamos convidar, vamos trazer para a evangelização infantil. É um passo que nós vamos dar muito grande para essas crianças aprenderem o evangelho desde pequenos e já se modificar e não ter atitudes que nós, por ignorância, por não conhecermos, praticamos. E por isso que estamos aqui. Por isso que estamos nesse planeta de expiação e provas. Porque nós falhamos, nós não somos seres bonzinhos, não, bondosos, não. Nós estamos tentando a nossa modificação, nós estamos tentando a reforma íntima para chegarmos lá. Se nós avaliarmos em que grau nós estamos aqui no planeta Terra, né? Se a gente pegar o livro dos Espíritos, então tem lá os vários graus evolutivos, nós vamos ver que o nosso contexto não é dos melhores, não, ainda estamos lá embaixo. E tudo isso, nós temos a grande certeza. O Pai Criador, bondoso, caridoso e misericordioso para conosco, Ele nos dá as novas oportunidades, né? Então, nós vamos ter sempre a oportunidade de estarmos nos melhorando, de estarmos reencarnando, ter aquelas oportunidades para nós seguirmos o caminho do bem. E oportuno, nesse livro, Maria, Mãe de Jesus, por Francisco Cândido Xavier, através de Ione A. Pereira, então, numa das passagens aqui da vida de Maria, né? Então, sai assim, um manto de Maria. E ela diz assim, o Chico Xavier nos traz assim o contexto. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimentos que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, tempestade de dores sobre as próprias cabeças e corações. Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia, atendendo às criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que, através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e, principalmente, do amor, possamos ter condições de resolver os problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho de Maria faz coletivamente envolvendo a terra com seu manto de virtudes, ou a sua aura luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Então, gente, por que eu li esse contexto? Para nós termos a certeza. A nossa luta é conosco mesmo. É o ser que nós temos que modificar. É o nosso íntimo que nós temos que modificar. E temos a certeza, o Pai misericordioso está nos auxiliando. Como diz esse texto, se as nossas dívidas fossem cobradas de uma única vez, nos aniquilariam. Então, a cada encarnação, nós somos cobrados de algum ponto dos nossos débitos passados.
E assim nós vamos nos aprimorando, não nos esquecendo que o Pai misericordioso não nos desampara. Ele está nos auxiliando. Muitas vezes, Jesus está nos carregando em seus braços. É nós que não nos percebemos. E como nós fazemos isso? Através das nossas orações, através do pedido de perdão das nossas faltas, através da oração que nos liga com o alto, que aí nós vamos estar harmonizados, amparados, equilibrados espiritualmente, e vamos colocar em prática, então, os ensinamentos que nos foi dado através da caridade com os nossos irmãos. É assim que nós devemos agir. E não desanimar, porque nós também temos os nossos valores. Nós também já modificamos os nossos comportamentos. Nós já temos as nossas leis, que vai regulando a sociedade de acordo com o avanço que nós temos e de acordo com aquelas situações que foi nos modificada. Então, nós citamos sempre o exemplo. As leis de Deus, elas são imutáveis. Elas estão sempre aí atuais para nós. As nossas leis humanas, vira e mexe, nós temos que modificar. Por quê? Nós vamos modificando o nosso padrão, a nossa tecnologia. Então, nós vamos ver que até pouco tempo nós não tínhamos instituído os crimes da internet. Hoje nós temos já legislações que vai regular isso. Por quê? Nós modificamos, nós melhoramos, nós temos tecnologia. Então, temos que adequar. Agora, as leis de Deus não se modificam nunca. Por quê? Elas estão sempre atuais. Quem tem que nos modificar é nós. Porque quando nós fizermos a nossa modificação, nós não necessitamos ter as nossas legislações. Vai ser respeito com os nossos semelhantes, amor para com todos, agirmos com igualdade com todas as pessoas. Então, por que nós vamos ter as leis? Né? Não vamos matar mais ninguém, não vamos cometer coisas erradas. Então, isso que nós temos que modificar. É essa alteração íntima que está aí por vir. Mas, né, não desanimemos nunca, porque nós estamos da mesma forma que estamos aqui, cumprindo e pagando as falhas do nosso passado, nós estamos assessorados, como Maria disse nesse conceito. Jesus está aí nos amparando. As espiritualidades bondosas estão nos auxiliando, estão aí nos carregando no nosso dia a dia. E nós temos que nos modificar o hoje pensando no nosso futuro, não no futuro material da nossa encarnação, mas nosso futuro espiritual, na próxima encarnação. Se nós não nos mudarmos hoje, nós vamos vir encarnarmos na mesma situação amanhã. Então, aí, nós temos que agir hoje, não nos esquecendo que a nossa melhora do hoje vai refletir no nosso futuro. Então, é um tema que dá para ficar horas, mas o nosso tempo é curto. Bom, primeiramente, né, obrigado. E agora é o momento de interagir, né? Se vocês quiserem participar. Eu vou primeiro ler aqui um depoimento que chegou pela internet. Certo. É do Lourenço, que é amigo aqui da casa, e da Maria Léia. Eles estão lá em São Luís. Na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento. Ele falou: Vanilda, boa noite. Ele mandou um abraço para todos os presentes. Ele fala assim: durante um certo período da minha vida, né, eu consegui avaliar a importância da prática do bem. E continuou, graças a Deus. E com isso, afugentar o medo. Ergui minha cabeça, mesmo em meio às lágrimas. Aprendi a fechar meus ouvidos para as injúrias e esquecer as dificuldades. E sempre a lembrança de Jesus o Nazareno, que percorreu os mesmos caminhos que todos percorremos e venceu. Também tomei como bandeira a fé e a esperança. E espero também me tornar um vencedor. Com certeza. Com certeza. Olha que belo depoimento, né? Porque quando nós praticamos o bem, nós não temos tempo para o desânimo, nós não temos tempo, a gente fala, né? Quando nós temos ociosidade, temos tempo de sobra,
Então, os maus pensamentos, quando nós temos trabalho e colocamos tudo em prática, nós não temos tempos para esse contexto. Como ele colocou muito bem, né? Afugentar o medo. Medo. Então, nós não temos medos, nós não temos desânimos. Eu sempre conto uma situação. Então, uma senhora, né, ela de repente se aposentou. Se aposentou, mas ela tinha uma saúde perfeita. Mas como ficou na ociosidade, o que aconteceu? Começou as dores, começou os problemas. Ela procurou um médico, e aí o médico perguntou, mas o que a senhora sente? Ah, doutor, eu estou muito mal, eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali, mas o que a senhora fazia antes de sentir essas dores? Ah, eu trabalhava. Aí o médico já... Bom, agora, o que a senhora faz? Ah, doutor, agora estou com todo o tempo do mundo, estou aposentada, eu acordo de manhã, faço o serviço de casa, depois não tenho o que fazer. Então, eu vou lhe passar uma receita. Procure auxiliar uma pessoa a cada dia. Procure fazer leituras edificantes. Essa é a receita da senhora. E a senhora leu, pegou a receitinha, porque ele pôs mesmo no formulário da receita, e saiu, e ela perguntou, quando eu retorno? Ele falou assim, quando a senhora tiver necessidade. E ela, na hora, ela não leu a receita. Então, depois que ela chegou na casa dela, né, ela pegou aquela receitinha e falou, eu estou precisando arrumar o que fazer. E aí começou. Então, achou serviço voluntário e foi trabalhar. Só que passou-se alguns meses e ela não retornou ao médico, mas ela mandou uma carta para o médico, agradecendo, porque realmente ela não tinha nada. Era a ociosidade que lhe causava as dores. Que fique de exemplo para nós. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não? Então, tá bom. O que você falou bem, né, é aquilo, a bondade está dentro de nós, né? Então, para nós nos melhorar, nós só temos a dificuldade de manter ela 24 horas por ligada. dia, Né? exatamente. Esse que é o nosso grande problema nosso mesmo. Que nós, essa coisa de ser bom já está imbuído dentro da gente, né? Sim. Nós somos filhos de Deus. E Deus realmente é amor. Então, nós temos essa fagulha dentro de nós, essa centelha. E ela fica ali querendo realmente que nós alimentemos as 24 horas. Mas nós é que nos descuidamos. Para o nosso livre-arbítrio, nós tomamos caminhos errados, decisões erradas. Então, é importante mesmo essa vigilância o tempo todo, para nos melhorarmos o mais rápido possível, né? Como ela disse, para não... Porque nós temos uma vida que vocês não fazem ideia. A partir de agora, ela não acaba mais. Então, uma vez criados, né, nós só estamos evoluindo, ela não vai acabar. Então é importante que quanto mais nós nos melhorarmos, mais nós evoluirmos para vivermos melhor mesmo. Essa que é a ideia que é todo o ensinamento de Jesus que ele trouxe, é exatamente esse. Que é aquilo que a gente sempre prega, que uma vez criados, nós não vamos mais morrer. O espírito imortal, né? Imortal. Entendeu? Ele só não é eterno, porque eterno é só Deus, mas ele é imortal. Quer dizer, então aí não adianta mais você reclamar, então você tem que... E o esforço é único, entendeu? Porque o espírito é criado de cada vez. Então o esforço é pessoal mesmo e só você consegue essa melhora. Como ela disse, não dá muita importância para o outro, se o outro não quer fazer, faça você. Entendeu? Eu tenho uma história de uma amiga, né, que ela foi recentemente lá para aquela região da Suécia e da Noruega, né? E aí ela caiu, foi andar de ônibus e de trem, lá que ela se manda muito de trem, né? E aí ela estranhou que eles colocam, como se fosse o nosso passe aqui, né? Você tem que carregar também para você andar. Mas você não passa em catraca nenhuma e ninguém te cobra. Aí veio a pergunta, né? Ela não acostumada, né? Por que tem que pagar? Por que tem que carregar, né? Aí a resposta de um sueco e também da Noruega foi a mesma. Por que não fazer se eu tenho dinheiro? Quer dizer, eles se habituam a fazer aquilo, é a coisa correta, né? É o correto. Você vai usar um transporte, você tem que pagar. Quer dizer, então, é o que como ela disse aqui, se você tomar, ter a vontade de começar a fazer o certo, você se habitua e aí nada mais te incomoda. Não tem problema que nenhum vizinho faça, que nenhum amigo faça, você está fazendo, isso que importa. Tá bom? Então, muito obrigado. De nada, uma boa noite a todos. Boa noite. Então, agora, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E agora é aquela hora que eu convido novamente vocês a cerrarem os olhos e vamos nos unindo em oração, em pensamentos positivos e elevados, e vamos vibrar.
Vamos fazer com que uma energia muito forte saia dessa sala em forma de luz, de amor. Então vibremos para todo irmão necessitado, aquele irmão que está com o corpo físico debilitado, precisando de um tratamento, às vezes até à espera de uma cirurgia. Que essa vibração chegue até esse irmão e, desde que haja merecimento, traga-lhe a melhora física. Vamos também lembrar daquele irmão que se degradaram e desrespeitaram tanto as leis divinas como as leis humanas, e hoje estão nos cárceres, nas prisões. Também vamos vibrar, e que esse irmão receba essa vibração, tocando-lhe o coração e a sua mente, para que ele reflita nos atos cometidos. Vamos vibrar para os moradores de rua, essas pessoas que estão abandonadas, crianças, idosos, usuários de droga, principalmente os jovens usuários de droga, para que eles estendam a mão e procurem uma solução para esse problema, pois é possível sim. É um tratamento difícil, mas é possível. Nós vemos exemplos até aqui na casa de pessoas que realmente conseguem. Então, vamos vibrar intensamente para que todos os jovens procurem todas as casas, igrejas, entidades que queiram colaborar, ajudar essas pessoas usuárias de drogas, para que elas realmente consigam se reintegrar à sociedade. Vamos vibrando por nosso planeta, esse planeta de amor, planeta tão bonito, que nos acolhe, e em especial por todos os dirigentes dos países desse planeta Terra, para que haja mais respeito, mais amor e honestidade nas suas decisões, para que haja realmente, consigamos a paz nesse planeta e para que possamos viver como verdadeiros irmãos que somos, filhos de um único Deus, de um único Pai. Vamos vibrando por todas as casas de oração, qualquer que for a sua denominação, e que cada vez aumente mais as pessoas que propagam o Evangelho do Cristo, o Evangelho do amor. E uma vibração especial por essa casa, Casa do Caminho de Santana. Mentalize aquela pessoa também que lhe pediu uma ajuda, para você colocar seu nome, o nome dela aqui, para que essa pessoa também receba essa vibração e tenha o seu problema de saúde, o seu problema de emprego, seja ele qual for, de relacionamento, também esteja ele solucionado, recebendo essa vibração de amor, de carinho e de paz. Vamos vibrando para os nossos lares, familiares, locais de trabalho, e em especial por aqueles também que nos têm como seu desafeto, para que tanto ele como nós consigamos nos melhorar e nos entendermos, pois é muito importante esse entendimento mútuo entre todos os irmãos que habitam este planeta, para que não haja discórdia em nossa vida. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que nós possamos e consigamos ser um diferencial, como foi colocado aqui tão bem na frase, sermos exemplos em todos os lugares que vamos frequentar, que vamos passar, trabalhar, e principalmente nos nossos lares, que nossos familiares nos tenham como uma pessoa realmente
diferente, voltada para o amor, para a caridade. Que nós consigamos nos manter firmes nesse propósito de evolução, do caminho do amor, de seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desse trabalho, por estarmos aqui, nessa noite, reunidos, com saúde, em paz, agradecer os ensinamentos que nos foram passados, ficando também com a promessa de continuarmos esses estudos através da literatura que temos em nossas mãos, temos aí, que é muito importante essa parte da instrução. E sempre também colocando em prática tudo aquilo que aprendemos. Então, muito obrigado a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, por nossa vida. Vamos agradecendo também a todos os presentes, desejando uma boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos da internet. E vamos pedindo licença para encerrar essa primeira parte dos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos dar continuidade aos trabalhos aqui na segunda parte, aos presentes, né, com a aplicação dos passos. Eu peço só que vocês aguardem um minutinho. Primeiro vão ser os passes magnéticos, depois os espirituais. Obrigado.